Ó, nessa questão 10 vem falando assim, as edições da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2004 até 2009, investigaram onde o pesquisado morava 5 anos antes da data referencial. Então, os dados mostram que o volume da migração interregional envolveu aproximadamente 2 milhões de pessoas entre 2004 e 2019, ou 2009. As principais correntes migratórias observadas no passado estão perdendo intensidade, e se observa também que um movimento de retorno às regiões de origem. Constatou que a perda de capacidade de atração populacional na região sudeste, que apresentou saldo negativo de migrantes em 2004 como 2009. A tabela mostra em milhares de pessoas o número aproximado de migração nos estados da região sudeste colhidos na pesquisa. Ó, então, esse tipo de questão, né? Sabe que é clássico do Enem, né? Ele vai colocar uma tabela, vai pedir para você interpretar e vai se referir a algo dessa tabela, né? Então, muita atenção quando for resolver esse tipo de questão, que a gente tem que ficar atento a alguns elementos, né? O primeiro dos elementos que a gente tem que ficar atento, né? No comando, ele vai direcionar o que ele quer, né? Então, como é que vai ser isso aí? Como é que ele vai me direcionar? Veja, vamos dar uma lidinha aqui e a gente vai entender isso. Os estados que apresentam a maior e a menor variação no saldo migratório de 2004 para 2009 foram respectivamente. Então, ele quer primeiro que você veja o saldo de cada ano e quanto ele variou. Então, quando a gente está falando da variação, pode ser tanto uma variação bruta, né, feita dessa questão, quanto uma variação percentual, uma taxa percentual de aumento ou de redução. Então, como aqui ele não se refere a taxa nenhuma, né, então ele está falando a respeito de um valor bruto mesmo, tá? Então ele quer saber quantitativamente quem realmente aumentou mais do que quem, tá certo? Então, fica muito atento a esse comando. Falando de novo, né? Ele falou do saldo. Então, primeiro a gente vai analisar os saldos e ver o quanto ele variou para cada ano, certo? E aí a gente vê que pelas alternativas, essa ideia de respectivamente, né? A gente já fica atento que a gente numa prova não faria todos os estados, né? Aqui a gente vai fazer porque é uma questão que envolve todo um contexto, né? Para a gente entender toda a parte dela. Mas na hora da prova, o que é que você poderia fazer? Você poderia, por exemplo, pegar o estado de São Paulo, né? Então você analisa aí que São Paulo. Eu vou começar a fazer a questão para São Paulo, tá? Então, ó, vamos começar a fazer a questão para São Paulo, e aí eu vou fazer como se fosse na prova, e depois a gente vai interpretando os elementos, né? Antes eu só queria falar de uma coisa, né? Que é para vocês entenderem a situação de quantitativo e percentual. Vê, se por exemplo, se eu tenho R$ 2 e aí eu aumentei ele para R$ 4, e aí eu tenho um amigo que ele aumentou, ele tinha R$ 10 e foi para 15, aqui eu aumentei R$ 2 e meu amigo, né, eu vou dizer Lucas, e eu vou dizer a pessoa A aumentou uma quantidade de R$ 5. Se a gente está falando quantitativamente, o meu amigo aumentou mais do que eu. Mas se a gente está se referindo a um percentual, quem aumentou mais fui eu. Por quê? A gente vai chegar em porcentagem, a gente vai notar que aumentar, né, dobrar o seu valor, vai ser o equivalente a aumentar em 100%. Beleza? E aí, eu dobrei o meu valor, quer dizer que eu aumentei em 100%. Já o meu amigo, para que ele pudesse ter aumentado em 100%, ele teria que ter R$ 20. E ele não tem, ele tem pouco menos que isso. Então ele não aumentou 100%. Ele aumentou menos que isso. Então eu poderia interferir que o meu aumento percentual foi maior do que o dele. Mas quantitativamente, né? Quando a gente fala de quantitativo, ele
Aumentou mais. Então, essa ideia de valor bruto e valor percentual é uma coisa que as questões, né, de vestibular às vezes cobram o aluno. E aí vocês vão precisar ficar atento a essa fala dele para entender e para prestar atenção se é um aumento percentual ou um aumento bruto. Ó, então feito a gente para resolver a questão aqui, né? São Paulo, vamos dar uma olhada de São Paulo. São Paulo tinha imigrantes, né, entraram 825 e saíram 980. Lucas, vou precisar saber se entrou, se saiu. Não, veja, a questão não envolve isso, né? É uma questão de matemática. Nessa não é nossa principal interpretação do evento. A gente vai analisar numericamente o que aconteceu. Então, ó, o saldo, né, a diferença de entrada e saída, foi de 155. Se você olhar agora, em 2009, se você for ver essa diferença de 590 para 530, deu 60, né? 590 menos 535, né? Isso aqui vai dar 155, cara, 155. 155. Então, o saldo em 2004 São Paulo foi de 155. Já em 2009 foi 55. Então, a gente nota o quê? Que o aumento de São Paulo, né, de São Paulo teve de 155, ele sofreu uma variação, não é? A variação que ele sofreu foi de 100. Beleza? Então, ele não está falando, ó, quem ficou com mais, quem ficou com menos. Ele está olhando com relação à variação. Então, a variação que São Paulo sofreu foi de 100. Então, não vou me atentar necessariamente aqui às, aos sinais, né? Beleza? Então, a gente já anotou aqui, ó, que São Paulo foi 100. Beleza? Quando a gente vem agora para, por exemplo, vamos imaginar que São Paulo foi o maior, tá? Só para a gente fazer a questão aqui. Então, vem, imaginando que São Paulo foi a maior, eu teria como alternativa Espírito Santo e Minas Gerais, né? Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos ver se é Minas Gerais, né? Minas Gerais, o que é que vai acontecer? Aqui o saldo foi 30, nessa diferença de 400 para 430. E aqui foi de 14, né? Então, se você notar 490 para 276, essa diferença foi de 14. Ele saiu de 30 e foi para 14 Minas Gerais, né? Então, ó, Minas Gerais realmente é menor do que São Paulo. Então, eu já não preciso fazer Minas Gerais, beleza? Ou, eu já não preciso fazer a letra E, né? A letra E já ela acabou se anulando, né? A gente nota que essa variação que ele sofreu foi 16, por exemplo. Beleza? Se a gente for olhar, por exemplo, agora outra alternativa que é o Espírito Santo, ele tem quanto? Ele tem 2, né? E depois foi para 52, né? Então tinha 2, né? E foi para 52. Quer dizer que essa variação que ele sofreu foi de 50. Então vê, 50 já é maior do que Minas Gerais. Então a gente nota que também não poderia ser a letra C, né? Com Minas Gerais. Beleza? Ou com Espírito Santo, desculpa. Nem a letra A, né? Nem a letra A. A gente só ficaria ou com a letra B ou D. Tranquilo? A gente aqui vai ter que acabar fazendo a parte do Rio de Janeiro mesmo, né? Porque a gente vai fazer como estudo, né? Mas na hora da prova a gente poderia analisar de várias formas. Essa forma que eu analisei por São Paulo acabou não me ajudando muito. Mas antes, se eu analisasse pelas alternativas, né? Eu poderia ter analisado por Minas Gerais, né? Que é um dos principais, que está em todas as alternativas, basicamente, né? E pelo Espírito Santo. Acho que são dois que a gente poderia já anular boas questões e aí já poderia matar algumas alternativas. Então essa estratégia para a gente acabar não tendo que fazer todas é uma das formas que a gente usa para ganhar tempo dentro da prova.
tá certo? Ó, se você notar agora, né? O Rio de Janeiro estava em 166 e os imigrantes foi de 156, né? Então aqui, essa diferença foi de 90, né? E aqui ele foi de 140 e 165, quer dizer que essa diferença, né, esse saldo, foi de 25. Então ele estava em 90 e foi para 25, quer dizer que ele teve uma diferença aí de 65, né? Então, essa diferença que ele sofreu de 65, ela não é maior do que a de São Paulo, né? Então você nota que a nossa alternativa seria a letra B, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo sendo a maior e Minas Gerais a menor. Beleza? Então gabarito letra B.